E aí pessoal, hoje vamos falar sobre o 7º episódio da 3ª temporada de Origem From e teve mais algumas peças do quebra-cabeça. Nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre vazamentos nem no futuro, para deixar quem gosta, de curtir a história aos poucos, para quem conseguir se divertir aos poucos, ou seja, o que será, será. E eu fiz questão até de não ter acesso às novas fotos, às coisas que estão vazando aí, justamente para conseguir curtir a história. Nesse vídeo aqui vai ter spoiler especificamente desse episódio e aí algumas indagações, algumas questões que a gente pode fazer em relação ao futuro, mas sobre o que foi visto até aqui, nada sobre fotos ou possíveis vazamentos. Nesse episódio aqui a gente teve a confirmação de que a Tabitha realmente estava sonhando com aquele lugar e aí meio que o Jim parece começar a acreditar cada vez nela. Mas, realmente, assim, o ponto principal da história foi o grande mistério de Fátima, que realmente, o que está acontecendo com ela? Há 1 ano e tanto atrás, eu já tinha falado que aquela moça de kimono não era a Fátima. E nesse episódio aqui, ficou claro, ficou absolutamente claro de que ela está sugando todas as energias da Fátima para poder voltar à vida. E com isso ela vai ter, muito provavelmente, a ajuda do Eugene, que está tendo alucinações com ela, que está tendo contato com ela e está sendo enganado. Isso é muito importante, porque mostra a tentativa de uma pessoa ou de um monstro, uma entidade que morreu e que fez parte da 2ª temporada e que a gente pensava que tinha relação com aquela questão do pesadelo, mas que realmente era separado. Então isso é um outro pesadelo bem pior daquilo que estava acontecendo, porque esse consegue tomar a energia da Fátima para voltar à vida. Então a Fátima não é um monstro, ela não está grávida, o que está crescendo aparentemente dentro dela não é realmente um bebê, e sim o desejo daquela outra entidade de voltar à vida. Isso é o que ela vai conseguir com a ajuda do Eugene, se conseguir levar realmente a Fátima para lá. Uma outra coisa também que em relação a Fátima, que é importante, que o personagem dela ganhou importância, deixou de ser chata, mas ela agora tem uma mesma relação que teve a Sarah. Ela acabou sendo destruída por aquele ambiente de uma forma ou de outra, A Fátima acabou que virou, assim como a Sarah, algo páreo ali, porque ela acabou assassinando a Tilly e matou completamente aquela teoria de que ela seria uma infiltrada. Então realmente a velhinha estava ali para ajudar e fez o seu papel, de Martin, de chegar ao final da vida para conseguir que a Fátima fosse ajudada de alguma forma, O Ellis chega ali, ele está com muito medo, porque realmente a mãe dele já tinha surtado, outras condições já tinham acontecido ali, e parece mais uma repetição, mais uma coisa que está acontecendo ali com a Fátima, que já aconteceu com a mãe do Ellis. E o Randall, explicou várias vezes, olha, a morte talvez não seja a pior coisa que vai acontecer ali, também como falou a mãe do Ellis um tempo atrás. O eixo do Randall e da Julie ali, eles tentando fazer uma certa amizade, um certo vínculo, E está se fortalecendo o vínculo entre os três ali, a Marielle, o Randall e a Julie, porque realmente eles ainda têm um papel a exercer em relação a tudo que aconteceu com eles na temporada passada. Vocês viram que o Randall acabou surtando ali, consegue enxergar aqueles insetos, e a função deles é voltar para as ruínas para fechar o ciclo do Boyd lá, para o Boyd receber a corda e tudo mais, e a gente confirmar que temos viagem no tempo, coisa também que eu falei há mais de 1 ano aqui. As peças do quebra-cabeça de 1 ano atrás, de um ano e pouco atrás, estão se encaixando agora, assim, aos pouquinhos. Uma coisa que a gente deve levar em consideração é que muita gente está se apegando às vezes à aparência e não à função dos personagens, as coisas que os personagens estão fazendo. É muito mais importante a gente ver o que o personagem está fazendo do que a aparência. Lembra que o pessoal ficava confundindo que a Fátima seria a mesma mulher do kimono, porque a roupa era parecida, e a roupa não era nem igual, mas são 2 mulheres magras, com a roupa mais caída ali, um pouco mais de um certo estilo parecido realmente, mas a aparência em si não tem tanta importância no sentido de ser a mesma pessoa, e sim de ocupar o mesmo papel, de fazer a mesma função.
é muito mais nisso, mas é sempre mais de um personagem. A Miranda continua sendo a Miranda e a Tabitha continua sendo a Tabitha. E a Tabitha não é irmã do Victor. Tem uma diferença muito grande de idade. A diferença é que a Tabitha também ela é uma latina, ela tem o cabelo escuro, ela tem os olhos escuros. Isso é muito importante lá para os Estados Unidos, aqui para o Brasil, não tanto porque a Tabitha seria considerada branca. E lá não, lá o latino é uma coisa diferente. E lá o latino é considerado uma etnia diferente, eles não consideram como caucasianos. E a irmã do Victor é uma caucasiana branca de olhos claros. Então, apesar de serem duas crianças, não existe essa ligação direta aí, a não ser em relação a funções que podem fazer na trama. Mas a função da Tabitha fica sempre sendo falado bem claramente que tem a ver muito mais com a Miranda. A Heloise vai ser uma surpresa muito mais à frente, ou logo ali à frente, para que ela vá voltar. Por que eu digo que a Heloise vai ser uma surpresa? Ela desapareceu, não apareceu o corpo. Em série, filme, quando não tem corpo, a gente não tem morto. Então ela é provavelmente um personagem que vai ser colocado mais à frente, que vai retornar de alguma forma, mas de cara a gente vai reconhecer como sendo ela, como sendo alguém que tem um papel importante. A gente vê também que alguns papéis podem mudar randomicamente, porque o Kenny está mudando realmente o seu papel. Agora ele não faz mais aquele negócio de ser auxiliar do xerife. Quem está sendo alçado a esse posto é a personagem nova que conversou com o Kenny, inclusive, lá no dinner, que vai realmente ficar no lugar do Kenny como ajudante do Boyd. Aquela briguinha entre os dois ali é só para eles se acertarem mais à frente. E o Kenny provavelmente vai ficar cuidando do dinner para ter uma outra função, porque aquela vai ser preenchida por essa nova policial. Então a gente vê algumas coisas se reencaixando. As coisas mais importantes foi por que o Victor não conseguiu fazer com que aquele boneco Jasper falasse. Ele precisa fazer o mesmo teatro que foi feito com o Christopher lá muito tempo atrás, de fazer a brincadeira com o bichinho, botar a mão lá para fazer os movimentos, para que ele consiga voltar à vida. É como se ele tivesse adormecido. Então, provavelmente, no próximo episódio, o Victor vai fazer lá com a Sarah aquele ritual de contar histórias. E aí, sim, os 2 últimos episódios vai ser a origem da cidade. Provavelmente, a gente vai ter outras coisas que a gente conversou aqui, como o Sorriso sendo motorista de ônibus, as profissões das pessoas, como eles viviam naquela cidadezinha ali. Também é importante a gente pensar, né, nessas perguntas que estão sendo feitas sobre os locais ali. Por que não tem mais um motel? Por que não tem tal coisa? Por que as coisas estão fora dos lugares? Quem planejou isso aí? Obviamente que é um local planejado, e a grande sacada dessa temporada aí é realmente a outra entidade que está lá no lugar de fora e que vai ser a grande surpresa para o final e que vai mostrar alguns novos caminhos. A gente não sabe se essa entidade que está nesse lugar lá onde eles pegam a alimentação, se ela é uma entidade boa, se não é, se é um monstro, se não é, mas com certeza ela é o gancho para a 4ª temporada. Então vocês não se preocupem, vai ter resoluções de mistérios aqui, mas vai ter outros tantos. Os produtores falaram que tinha história para 10 temporadas. Então, imaginem, agora com essa questão da viagem no tempo, eu lembro que Lost, os anos ali que teve viagem no tempo, 4º, 5º ano, mais ou menos, foram os mais legais. E agora a gente vai contar a história, provavelmente lá de tempos passados, daquelas datas que aparecem em outras, nas árvores, ali nas garrafas, ou então no farol. Com certeza aquilo ali tem portais para ir para outros lugares. Também tem uma coisa que eu tinha falado há bastante tempo, né, que eu desconfio de cara do menino de branco. Porque, ele não envelhece. Se ele não envelhece, ou ele é um monstro, ou ele consegue viajar no tempo. Isso eu também já tinha imaginado há um ano atrás. Imaginem que ele está lá no Victor como criança, e ele consegue falar com ele, e depois ele está aqui falando com a Tabitha com a mesma aparência. Mas ele é uma pessoa real, porque a gente viu na 2ª temporada, no final, que ele estava com o cabelo molhado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem outros poderes, como o da telepatia. Quando ele falou com a Sarah, ele não mexia a boca. Quando ele fala com a Tabitha, ele mexe a boca. Ou seja, ele não é uma pessoa, ele não é algo normal, digamos assim. Ou ele é um monstro que está manipulando todo mundo, e é isso que eu ainda acredito, ou ele realmente é uma vítima de tudo aquilo ali, mas ele conhece todos os meandros. Mas eu lembro que toda vez que ele faz alguma ação, algo de ruim
acaba acontecendo, né, como a libertação do Marte, como várias mortes depois das aparições dele, e realmente ele acaba protegendo mais o Victor e mais o Ethan ali, por algum motivo que a gente não sabe. Talvez ele esteja querendo reunir 7 pessoas, 7 crianças, que é algo que eu também estou tentando imaginar como uma possível teoria. Esse episódio, assim, ele foi legal, assim, para mostrar algumas pontas de quebra-cabeça que devem se completar logo na sequência. A grande peça do quebra-cabeça vai ser o Randall e a Julie entrando lá naquela masmorra. Não sei se vão acabar convidando a Marielle, mas seria legal que levasse os 3 para lá, para que a gente tivesse algo assim mais grandioso. Então foi um bom episódio. No 8º, que deve ser o da semana que vem, a gente deve ter o encaixe da história da Fátima, né, realmente sendo sugada por essa entidade. Provavelmente vai ser resolvido esse problema, mas ela passa a ser uma pária ali também, como a Sarah, porque ela acabou, né, assassinando a velhinha, e a dona já havia avisado que isso poderia acontecer. Então a gente tem assim os negócios cada vez mais tensos, e vamos saber realmente a origem da cidade pelo Jasper lá nas 2 últimas sociedades, o que eles fizeram de interessante ali que transformou aquilo ali nesse absurdo que é. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenham ficado livre dos tais vazamentos ali, mas eu acredito muito mais que esses vazamentos eles funcionem da seguinte forma. Pessoal, olha a sinopse, cata algumas fotos, tenta colocar em ordem e vai contando mais ou menos o que a história pode acontecer. Mas não é um roteiro gravado, o roteiro original que vazou, não, porque senão a gente teria o arquivo mesmo. Com certeza, quando vaza, tem o arquivo PDF lá com todas as historinhas. O roteiro é super bem escrito ali, super bem detalhado, e a gente acaba sabendo o que vai acontecer nas coisas. E aqui é muito mais pistas do que pode acontecer justamente pelas fotos. E é óbvio que dá para descobrir bastante coisa, né? Porque as fotos às vezes são bem reveladoras, mas realmente não é um vazamento assim absurdo que possa estragar com a experiência. Mas, por via das dúvidas, estou me mantendo bem afastado disso, para curtir a história, para ver como ela vai se desenvolver e eu mesmo tentar adivinhar, eu mesmo fazer as minhas teorias erradas, de vez em quando acerto alguma coisa, mas para se divertir eu acredito que seja a melhor forma. Espero que vocês tenham gostado, comente aqui o que vocês acharam desse episódio, um abraço e até o próximo vídeo.